Meu Deus, nesse momento te apresento, Senhor, essas vidas, minha vida. Fala conosco na tua palavra. Fala conosco, Senhor, nos ensina, dá entendimento do que precisamos entender para sermos bem-sucedidos em tudo que formos fazer, em todas as decisões da nossa vida, Senhor. Seja direcionada pela tua palavra, pelo teu Espírito. Abre os nossos olhos espirituais, aos olhos de entendimento, Senhor. A visão do alto, porque a nossa visão, Senhor, é humana. E aconteceu o quê? Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Os discípulos, né? 2 discípulos que estavam no caminho. Esses 2 discípulos, eles estavam falando de Jesus. Nós estamos aqui falando o quê? Da palavra de Deus, né? De relacionamentos, relacionamento primeiro com Deus e relacionamento com o próximo. Seja amigo, seja companheiro, tua esposa, seja quem for para a tua vida. Então, nós estamos aqui falando de Jesus. Aí, o que acontece? Jesus se aproxima de nós. Jesus está aqui conosco. Jesus está aqui ouvindo a nossa conversa. Jesus conhece teu coração, meu coração. Jesus sabe o que nós precisamos e Jesus sabe tudo aquilo que Ele tem para nos dar no dia de hoje. Mas o que acontece? Nós estávamos aqui conversando, mas você estava com o entendimento que o Senhor está presente nessa conversa? Você está com o entendimento que o Senhor se faz presente aqui conosco? Porque nós estamos reunidos em nome dEle, falando dEle, querendo direção dEle, querendo sermos abençoados por Ele. Você tem entendimento que Jesus se faz presente aqui? Você tem esse entendimento que Ele está aqui com você? É isso que aconteceu. Esses 2 discípulos, e aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro. Nós estávamos aqui, né? Respondendo um ao outro, essa conversa. O mesmo Jesus se aproximou lá com eles. Olha só. Mas os olhos dele estavam como que fechados, que não conhecesse. Jesus estava próximo dos discípulos, pertinho. E os discípulos falavam de Jesus, mas não enxergavam Jesus. Por quê? Porque ele tinha ressuscitado? Não, não era porque ele tinha ressuscitado. Porque mesmo ele ressuscitando, ele veio na aparência a qual os discípulos iriam reconhecê-lo. Ele não poderia ressuscitar com outro corpo, não é verdade? Ele não poderia, vamos dizer aqui, em outra imagem. Porque tem uns aí que diz que, né, que as pessoas vêm no corpo não sei de quem, no corpo não sei de onde, e não é assim. Jesus, ele veio com a aparência que nós poderíamos vê-lo que era ele. Então, os discípulos estavam, Jesus estava ali. Mas o que acontecia? O que aconteceu? Indo eles falando entre si, fazendo pergunta um ao outro, e mesmo Jesus se aproximou lá com eles, mas os olhos deles estavam como fechados. Às vezes você ora, mas seus olhos estão como fechados. Você não enxerga Jesus ouvindo tua oração. Você não enxerga Jesus do teu lado. Você não enxerga, por quê? Porque a palavra de Deus diz: bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Então nós não precisamos que Jesus esteja aqui aos teus olhos, aos meus olhos, mas aos olhos espiritual, ao meu entendimento, eu sei que Ele está presente aqui. Eu sei que Ele está presente, então é isso que você tem que entender, que no momento que tu ora, o Senhor está presente contigo, que no momento que você busca Deus, no momento que você fala de Deus, que você fala de Cristo, Ele está presente. Então, os olhos deles pareciam que estavam fechados, porque o entendimento, eles, aleluia Deus, eles achavam que Cristo estava morto, e Cristo não estava mais morto, ele já tinha ressuscitado. Então os olhos dele eram o quê? De morte e não de vida. E Jesus venceu a morte, então ele veio apresentar a nós com vida,
como vencedor e não como aparência de morto, porque eles conheceram a Jesus antes da ressurreição. Então eles entenderam que Jesus ainda estava ali sepultado. Eles não enxergaram, eles não creram que Jesus seria ressuscitado, que Jesus mesmo falou que no terceiro dia ele ressuscitaria. Então Jesus estava ali presente. Muitas das vezes você está vivendo situações e você não enxerga Jesus, mas ele está presente. Porque eu preciso da minha visão, do meu entendimento espiritual. Os meus olhos espirituais, eles têm que estar abertos. Aberto para quê? Para saber que o Senhor é na tua vida, que o Senhor é contigo, que o Senhor está contigo te guardando, te livrando, passando com você no vale da sombra da morte, está passando com você no deserto, na fornalha, na cova, porque o teu entendimento, a tua visão espiritual é que você não está só, é que você não está só. Porque se a minha visão ela ainda é cega, eu me sinto sozinha. Não é verdade? E eu tenho um exemplo que eu moro só há muito tempo, gente. Já passei cada situação sozinha. Mas o meu entendimento, eu sei que o Senhor está comigo. Então você tem que ter entendimento que o Senhor está contigo. Você tem que, teus olhos têm que estar abertos, teus olhos espirituais, porque o Senhor é espírito, não é verdade? Ele não é carne, ele não é matéria, ele é espírito, ele é essência. E você tem que sentir a essência dele. Você tem que sentir a presença dele. Você tem que sentir a paz dele. Quando você está orando, ele se aproxima de você. Ele não se aproximou dos discípulos aqui, e os discípulos estavam falando dele. Olha só, vamos continuar, é muito lindo, eu gosto muito dessa passagem aqui, gente. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis triste? Agora Jesus pergunta dos discípulos: que entre vós, e por que estáis triste? Olha Jesus falando com você, olha Jesus falando com você, por que você está triste? Por quê? Eu não estou contigo? Eu não sou teu Deus? Eu não sou a tua paz? Eu não sou aquele que vem com providência, que te livro, que te guardo? Eu não sou aquele que dei a minha vida por você? Então Jesus está aqui falando, por que estão tristes? Trocais entre vós e por que estáis tristes? Que palavras é essa? Então tem pessoas aqui que chegam pedindo oração triste, como se Jesus não estivesse na sua vida. Então nós temos que ter, Jesus ele veio falar para nós, tenham entendimento que vós não estão sós. Tenha entendimento que eu não abandonei nenhum de vós. Tenha um entendimento que eu venci a morte e eu continuo cuidando de vocês. O Pai, o Senhor disse que iria para o Pai e enviaria o Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, se você não tiver o dom da visão, você não consegue ver o Espírito. Mas se você tem o dom da visão, você consegue ver o Espírito. Seja maligno, seja bom, não é verdade? Então, aleluia a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você tem que ter entendimento que o Espírito Santo de Deus está com você. Ele é o teu consolador, ele é o teu ajudador, ele te livra. Você, meu Deus do céu, ele te livra, ele te guarda, ele te protege. Ele passa com você nos momentos mais difíceis. Se temos que passar por momentos difíceis, vamos passar. Se temos que viver aflições, vamos viver. Mas coloca nessa tua cabeça linda que você não está só. Que nós não estamos só. Jesus estava do lado dos discípulos, caminhando com os discípulos. E o que o Senhor vem dizer nessa palavra? Que Ele está caminhando com você. Você não está só. Ele está caminhando. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas eu quero dizer para você que Ele quer que você entenda, que enxergue que Ele está na tua vida. Porque quem é o teu Deus? Se você está aqui numa live cristã, eu acredito que o teu Deus é Cristo. Assim como você acredita em Deus, você acredita em Cristo. Porque se eu não acredito em Cristo, eu não acredito em Deus. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Através de Jesus é que nós chegamos ao Pai. Então, se você está aqui, você acredita em Cristo. Talvez possa estar afastado do caminho, né?
Esses discípulos estavam no caminho e Jesus do lado deles. Então eu te convido, volta para o caminho. Porque para Jesus estar do teu lado, você precisa estar no caminho, gente. Somos pecadores, somos falhos, estamos em processo de libertação. Todos os dias somos libertos pela palavra. Todos os dias o Senhor nos dá entendimento de ter vida com Ele, relacionamento com Ele. Você tem que ter entendimento que você é cuidado por Deus, que você é cuidado por Cristo, que você é... Olha os livramentos que o Senhor te deu, gente. Quantos livramentos o Senhor tem dado que você nem vê. Quantos planos o Senhor desfaz no reino espiritual, quando você ora, que você não vê. Você pode não ver porque você não tem visão espiritual. Você não consegue ver esse Cristo porque ele não é matéria mais para nós, não é isso? Ele não é matéria, mas ele é essência, ele é presença, ele é presente na nossa vida. Ele não é ausente da nossa vida. Quando você se sente sozinho, você está afastando Cristo da tua vida. Você está dizendo que Ele não está contigo. Você mesmo faz Ele ser ausente na tua vida por causa do teu entendimento. Por quê? Porque você, às vezes, tem que ser Tomé. Só crês que Cristo é contigo se você vê Ele. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Bem-aventurados somos nós, que não andamos em carne com Cristo, né? Mas nós somos esse povo que não vimos, caminhamos na terra com Ele, mas hoje nós caminhamos com Ele. Ele está ao teu lado. Esse Espírito Santo de Deus, que é teu amigo, conselheiro, que não te abandona, que te consola, que te ajuda, que te advoga tuas causas, que te livra, que livra a tua família, que ouve tua oração, que tem paciência com nós. Meu Deus do céu, o Espírito Santo de Deus é paciente, né? Minha filha, entende que eu tenho para você é melhor, é maior. Espera, espera. Porque tantos divórcios, gente, porque você não soube esperar na tua vida. Você não soube esperar Deus trabalhar a tua vida primeiro. Deus preparar o teu coração para ser uma esposa, para ser um esposo. Essa maldita ansiedade, essa pressa para viver o futuro. Nós temos que aprender a viver o presente. O presente. O problema é que o ser humano já quer viver o futuro, saber o futuro. O ano ainda nem terminou. E você já está preocupado com o ano que vem. Pessoas ansiosas, pessoas que vivem futuro, que não conseguem viver o presente. Você não consegue ter vida no agora. Aí você já está fazendo planos para o futuro. Se você ainda não resolveu a tua vida hoje, o teu futuro vai ser o que você é hoje. Você vai entrar um ano novo do mesmo jeito que você é hoje. Então você tem que aprender a resolver a tua vida hoje. Porque senão você vai levar os teus problemas por amanhã. A cada dia temos um mal para vencermos. A cada dia temos um dia para vivermos. E tem gente já preocupado com o ano que vem. Jesus está na tua vida? Ele te livrou esse ano? Ele está te curando, te abençoando esse ano? Esse mesmo Jesus vai continuar com você o ano que vem. Interessante, né? Que ontem a irmã me mandou lá uma mensagem dizendo que o ano que vem é o ano do tigre. Eu disse para ela que ela leu lá não sei por onde. Eu digo, minha querida, o ano que vem vai continuar sendo Jesus na minha vida. O meu ano não tem tigre que vai ser direção para a minha vida. E ontem ela mandou, e eu disse, não, o meu ano é Jesus na minha vida. Gente, quando eu não tinha Cristo, eu ia para o almanaque. Eu conheço isso. Eu ia para o almanaque. Eu tinha curiosidade do futuro. Eu não entendia que isso já é os dons que Deus nos dá, os dons que Deus nos dá, eu não entendia. Então a gente a gente já nasce querendo conhecer o sobrenatural. Mas o problema é que nós não queremos conhecer o sobrenatural
de Deus através da palavra de Deus. Você que conheceu o sobrenatural de Deus através de livros que não é baseado na palavra de Deus, que não vem do Espírito Santo de Deus, que veio de espírito de enganos. Mas você precisa, muitas das vezes você acredita lá que o ano vai ser do tigre, está repreendido em nome de Jesus. Porque o nosso ano vai continuar sendo Cristo na nossa vida. Eu não aceito isso na minha vida. A minha vida é dirigida pelo Espírito Santo. O ano que virá, se Jesus não me colher dessa terra, vai continuar sendo dirigida pelo Espírito Santo. Eu achei interessante que ela mandou ontem mensagem para mim. Ela deve estar me ouvindo. Não sei, ela estava aqui na live. Deve estar me ouvindo, mas eu quero. Isso me chamou a atenção. Porque tem gente assim, colocando na sua mente que o ano será regido por esse. Sinto muito, meu querido. Quem vai reger a minha vida é Cristo. Quem rege a tua vida é Cristo. Vocês têm que parar com esse entendimento, com esses falsos ensinamentos. E muitas das vezes você crer naquilo e não crer na palavra de Deus. Se nós estamos todas as madrugadas estudando a palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus, aí vem alguém falando lá que o ano vai vir, o ano que vem será dessa opressão maligna. Não, gente. O ano que vem você está guardado, protegido, livrado pelo Senhor. Os anjos do Senhor estão na tua vida, na vida da tua família. Mas para isso eu tenho que ter entendimento, enxergar Cristo na minha vida. Porque se eu não enxergo Cristo na minha vida, você vai aceitar que o ano é lá não sei de quê, lá não sei do que, do outro, que vai acontecer o que o fulano disse para ti. E por que você não aceita o que a palavra de Deus diz que você vai viver? Por que nós não aceitamos? Eu aceito. Eu aceito que a palavra diz que eu vou viver. Eu aceito que a palavra de Deus diz que vai acontecer na minha vida. Estamos no tempo do final do tempo. Então, entendemos? Muitas das vezes você está falando de Jesus, mas não sente Jesus na tua vida. Muitas das vezes você está falando de Jesus, mas nem crê em Jesus. Muitas das vezes você está falando de Jesus, mas não confia em Jesus. Tá que nem os discípulos. Você está falando de Jesus, mas não vê Jesus presente na tua vida. Então Jesus, ele tem que estar presente na minha vida. Ele tem que fazer parte da minha vida. Ele tem que estar presente. Ele não está ausente. Ele não nos abandonou. Ele não desistiu de nós. Ele não nos deixou sozinho. Ele está conosco. Entendemos? E daí o que aconteceu? E respondendo um dos discípulos responde para o mestre. E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino? Eles falaram para Jesus. Um deles falou, né? Tu és peregrino? Olha só, gente. Em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E eles perguntou, e Jesus pergunta, né? Quais? Olha só, Jesus sabe tudo, Jesus é profeta, Jesus sabe todas as coisas, Jesus conhece o nosso coração, o nosso pensamento. Jesus sabe tudo o que vamos pensar, o que vamos pedir. Jesus sabe o que vai acontecer conosco amanhã, gente. Jesus sabe o que vai acontecer conosco daqui a pouco. Jesus, ele sabe o profundo, oculto, escondido do nosso coração. O Senhor sabe os planos que ele tem para você, que ele tem para a tua família. São planos de paz. O que vem de Deus é de paz para a tua vida. É de paz, gente. Meu Deus do céu, o que a gente mais vê são pessoas sem paz, são pessoas oprimidas, perturbadas. Falam de Jesus, mas você não sente paz nessas pessoas. Oram eloquentemente. Eu vejo que, né? Mas você não sente paz naquela oração. Você não sente a presença de Deus naquelas vidas. Estão falando de Deus. Estão pregando a palavra. Mas a paz, mas o Senhor não está presente. Por quê? Porque um coração cheio de mágoa, um coração cheio de ódio,
o Senhor não pode estar nesse coração. Um coração que vive mentindo, o Senhor não pode estar nesse coração. Porque quando o Senhor ele entra no nosso coração, ele vai tirando tudo aquilo que tem que ser tirado. Porque o Senhor ele não habita onde há iniquidade, onde há impureza. Então a boca fala do que está cheio o coração. Quando você falar, as pessoas vão saber que o Espírito Santo de Deus está na tua vida. Quando você for falar, elas vão sentir que o Espírito Santo de Deus está na tua vida. Você está entendendo, gente? Nós temos que entender. Muitas das vezes você está preocupado com a tua vida financeira, com a tua vida sentimental, com a tua vida, com a tua saúde. Mas, gente, o meu equilíbrio financeiro, o meu equilíbrio sentimental, o meu equilíbrio na saúde precisa primeiro da minha vida com Deus. Vocês podem chegar pedindo oração, vida financeira, sentimental e saúde. Não é isso que vocês chegam aqui? Vida financeira, sentimental e saúde. E a vida espiritual? E a vida espiritual? E a tua alma, como é que tá? Como é que tá a tua vida com Deus? Por isso que eu digo, não adianta você entrar em qualquer sentido da tua vida sem vida com Deus. Primeiro você tem que se resolver com Deus. Primeiro você tem que preencher o teu coração com Deus. Primeiro, como que eu vou preencher o meu coração com Deus? Eu vou preencher meu coração com Deus através da palavra dele. A palavra dele me ensina. A palavra dele me dá a direção que eu devo seguir. A palavra dele ensina a criança. Imagine nós que não somos mais criança. Não é isso que ele diz? Ensina o teu filho o caminho que deve andar. Para quê? Para que não chores mais tarde. Não é isso? Então, se a palavra de Deus, ela ensina uma criança, por que não ensina você que é inteligente? O livro de horóscopo te ensina? O almanaque, né? Te ensina? Aonde você está procurando o entendimento e conhecimento para você ter uma vida bem-sucedida, sentimental, financeira e na saúde? Qual é o livro? Qual é a fonte que tu está buscando de água para que a tua vida seja bem-sucedida? A palavra de Deus. Sabe o que falta na nossa vida? A palavra de Deus. Por que você não dá valor às escrituras sagradas? Por que você só crê lá no horóscopo do dia? Não estou condenando ninguém, eu só estou dizendo por que você dá crédito no horóscopo do dia e por que você não consegue dar crédito na palavra de Deus, que está se cumprindo todos os dias, que sabe o passado, o presente e o futuro, que te salva, que te cura, que te liberta, que te dá direção, entendimento, conhecimento para ter relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus você vai saber relacionar com as pessoas. Você vai saber quem vem de Deus para a tua vida, quem não vem. Quem vem de paz na tua vida, quem não vem, quem vem para tirar a tua paz. Quando Jesus mandou os discípulos evangelizar, não foi isso? Ele disse: entrai nas casas, orai e anunciai, a paz esteja convosco. Mas se não te receberem, o que foi que Jesus disse? Bate a sandália dos teus pés e a paz seguirá contigo. Então significa o quê? Que tem pessoas que não recebem a paz de Cristo, não recebem a Cristo. Mas o que foi que Jesus disse? Bate a sandália dos teus pés e continua levando o evangelho. Jesus não disse continua insistindo lá naquela casa. Só saiam de lá quando vocês ganharem eles. Gente, se você não abrir o teu coração para Jesus, nem ele vai insistir na tua vida, porque ele te conhece. Me mostra na Bíblia que Jesus insistiu na vida de Judas. Jesus sabia que quem era Judas. Jesus sabia que Judas não iria se arrepender. Jesus sabia.
Jesus, se você estudar a Bíblia, ele estava ensinando, mas ele sempre estava falando mais com quem? Com todos os discípulos, mas com Judas não. Com Judas era diferente, tanto é que tem um livro de Lucas, tem um livro de Mateus, mas Judas não tem. Não tem a história dele. A história dele é o quê? Que roubava, que era interesseiro ao dinheiro, que traiu Jesus e que depois tirou sua própria vida. Não é isso? Se arrependeu? Se arrependeu do quê? Do que ele se arrependeu? Porque o arrependimento, ele gera fruto do Espírito Santo na nossa vida. Então, se Judas verdadeiramente tivesse se arrependido, ele não teria tirado a própria vida. Porque a Bíblia diz que ele era o filho da maldição. Não foi isso? Jesus disse que ele era o único que iria se perder. Não foi isso que Jesus disse? O único que se perderia seria Judas. Por quê? Porque Jesus sabia o coração de Judas. Ele conhecia. Ele conhece teu coração. Ele conhece o meu coração. Como eu sempre tenho falado com quem evangeliza, às vezes a gente insiste numa alma e essa alma não quer nada com Deus. E às vezes tem tanta gente precisando que tu leve o evangelho e tu tá lá insistindo numa alma. Ó, já semeou? Continua semeando a palavra. Foi lançada a palavra nesse coração. Deus, ele vai lá, vai tratar a terra, vai levar outras pessoas. Vai ter um momento certo. Às vezes as pessoas estão tão bem de vida, não querem nem saber ouvir de Deus. Vai lá para um hospital do câncer. Aceita tudo quanto é oração. Aceita tudo quanto é Deus. Por quê? Porque está com dor. Irmão, tu quer uma oração? Quero. Chegar outro, tu quer que eu ore? Quero. Não é assim? É na dor é o melhor momento de você evangelizar. Quando as pessoas estão com dores. Quando as pessoas estão sofrendo. Esse é o momento que o coração está quebrantado. Porque quando tudo vai bem, eu quero é ver se dão ouvido à palavra. Dão ouvido à palavra, gente, quando tudo vai bem. Tá tudo bem, mas vai lá para uma enfermidade. Vai lá para uma separação, né? Vai lá para um desemprego. Aí recebe tudo, aí quer oração de tudo quanto é jeito, né? Quando vem por amor, vem pela dor. Importante é que vem e seja salvo. Se é por amor, amém. Se é pela dor, amém. Mas que seja salvo. O problema é que muitas das vezes a gente vê os nossos passando pela dor, aí a gente não quer. Não quer. Mas a gente tem que entender que nessa dor Deus está resgatando, Deus está libertando, Deus está ensinando, Deus está mostrando para eles que tem que buscar. Gente, por que as pessoas bem-sucedidas quase não buscam Deus? São só religiosos. Religião não é a mesma coisa que você buscar a Deus para a tua vida. A religião faz o social. Não é isso? Os religiosos dizem, eu sou isso. Só para dizer que tem uma religião. Cristo não é religião. Cristo é salvação. Cristo é salvação, Ele nos salva. Ele nos salva. Ele tem relacionamento conosco. Religiosos não têm relacionamento. Não é isso? Então, quero ver o religioso ter relacionamento com você, ele não tem. Mas os cristãos, ele quer ter relacionamento. Ele ora pela tua vida, ele pergunta se você está bem, ele chora junto contigo, se preocupa com você, porque são cristãos. Religiosos não estão nem aí para a tua vida. Não, só estão mostrando para a sociedade que rezam, que oram, que vão para o templo, Mas o cristão não, como você tá, pode me ligar a hora que precisar. Se eu não ver a mensagem, mas eu vejo depois. E o cristão, ele tem entendimento. Não, Senhor, eu tenho que orar. Aquelas pessoas estão pedindo oração, aquelas pessoas estão aflitas. Resgata, Senhor, as famílias, resgata as vidas. É diferente. É diferente. Cristo na nossa vida. Vamos continuar, gente.
E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhe perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso. Olha eles falando para Jesus, hein? Fica imaginando essa cena. Meu Deus do céu, que foi varão profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Gente, poderoso em obras e palavras. Tem tanta gente aí poderoso nas palavras, mas de obra não tem nada. O que é obra? Prática da palavra. Tem gente aí que é poderoso na palavra, mas em obras, Jesus foi diferente. Jesus é diferente. Jesus, ele foi poderoso em obras, na prática e na palavra. Que nós possamos ter essa vida como essa. Perguntou Nazareno, em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo, hein? Olha só. Então, aos olhos de Deus, Jesus foi esse, que tinha obras e tinha palavras. E perante o povo. Tem gente que fala as coisas para você, mas não cumpre, né? Não tem nem palavras, quanto mais obras. Ai, irmão, vou fazer isso por ti. Quando pensa que não, não fez. Então, nunca prometa nada que você não possa cumprir. Nunca prometa nada que não haja obras do que você falou. Porque Jesus é diferente. Entenda que essa palavra se cumpre na nossa vida. Tudo aquilo que ele falou está se cumprindo. Então, você quer as promessas de Deus para a tua vida? Leia a palavra de Deus porque ela vai se cumprir. Receba para o teu coração. O Senhor disse aqui, o Senhor deu milhões de promessas para nós. Se você crê, ela vai se cumprir na tua vida antes da vinda de Jesus. Tem promessas de Deus para se cumprir na tua vida. Você acha que vai se cumprir só o quê? As guerras, os terremotos, as pragas, tudo o que está acontecendo, a frieza, né? Não, gente. Assim como está se cumprindo tudo isso, mas tem as promessas do Senhor, a qual Ele diz para você, não tem mais, eu sou contigo. Não temas, eu não te abandono. Não temas, eu te livro. Não temas, eu abro o mar para te passar. Não temas, eu fecho a boca do leão. Não temas, eu te tiro da cova. Não temas, tu não morrerás nessa fornalha. Louvado seja o nome do Senhor. Então, e como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação da morte, o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já hoje, o terceiro dia, olha aí, o terceiro dia desde que as coisas aconteceram. A verdade é que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Eita, madrugada, né? Se você estudar a Bíblia, a maioria dos mistérios, os mistérios assim do Senhor Jesus era madrugada. Quando ele ia falar com o Pai, era madrugada. De dia ele fazia a obra. Você sabia disso? De dia o Senhor estava fazendo a obra. Na madrugada ele subia, ele ia orar. Madrugada, intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Madrugada é momento de seu e teu, seu e Deus. Tá acordado, tá sem sono? Vai ter intimidade com Deus. Rasga teu coração, rasga tuas vestes. Procura sentir, Senhor, eu quero te sentir, Senhor. Eu quero sentir a tua presença, eu quero sentir a tua paz, eu quero sentir, Senhor, o Senhor na minha vida. Eu estou atribulada, rasga a tua veste, rasga teu coração, gente. Rasga teu coração para Deus. Senhor, eu sou assim. Senhor, eu chamo palavrão. Eu louvo na igreja, depois eu estou lá chamando palavrão. Preciso ser liberta, Senhor. Aí, se você entendesse a voz do Senhor, você ia entender que ele ia dizer, então para de me louvar e vai primeiro
se libertar de chamar palavrão. Porque da água doce não pode jorrar, da tua boca não pode jorrar duas águas, a doce e a amarga. Ou tu louva a Deus, ou tu não louva, né? Porque se eu não consagro a minha vida para pregar, para orar, se eu não consagro a minha vida para falar de Deus, então que eu não fale. Que eu não fale. Porque tem gente que é assim. Eita que Jesus está mexendo. Tem gente que é assim. Tá lá louvando, mas depois tá no palavrão. Tá lá louvando, mas depois tá desejando mal para os outros. Ah, meu Deus. Aonde que Deus está nesse negócio? Aonde que Deus está nesse negócio, gente? Vocês têm que conhecer Jesus. Fala de Jesus, mas não conhece Jesus. Você acha que Jesus recebe o louvor? Você acha que Jesus recebe verdadeiramente o louvor desse que tem um coração mau? Desse que chama palavrão? Desse que está no adultério? Desse que está pregando e não perdoa? Você acredita mesmo que Deus está nesse negócio? A palavra de Deus diz que não. Porque se meu coração tem ódio de alguém, nem a minha oferta Deus o recebe. Quanto mais oração, quanto mais palavra, quanto mais seja o que for. Porque tem gente que está louvando, mas daqui a pouco vai lá, né? Chamar palavrão, vai lá para o baseado. Tem gente que não lembra. Não lembra o que aconteceu recentemente? O bispo estava lá, pregando, louvando. Oh, aos olhos humanos, parecia que era Deus que estava lá, não parecia? Não conhece Jesus? Se conhecesse Jesus, saberia que ele não estava naquela vida. Tinha acabado de matar alguém. E estava lá, pregando e sem obras. Estava lá, louvando e sem obras. Estava lá, orando e sem obras. Sem prática da palavra. Então não adianta eu estar orando aqui e eu não ter prática da palavra. Não adianta eu louvar e não ter prática da palavra. Primeiro, eu tenho que me libertar. Ai, mamãe, não tem perfeito para louvar. Gente, é pecado de morte. Eu tenho que saber o que é pecado de morte. Uma falha é uma coisa, mas o pecado que é morte, eu não vou poder estar ali pregando com esse pecado de morte na minha vida, com esse pecado que é abominável aos olhos de Deus, com esse pecado que infringe a lei de Deus. Eu não posso, eu tenho que consertar a minha vida. Eu tenho que santificar a minha vida. Quando o Senhor disse a Moisés, Moisés diz ao povo que se santifique, que hoje eu passarei. O que o povo fez? O povo não conseguiu nem ver ali a glória de Deus, que o Senhor ia para passar ali naquele meio daquele povo. Não foi isso que aconteceu? Aí tem gente que não quer santificar a sua vida para poder falar de Deus, gente, para poder levar o evangelho, para poder louvar. Não santifica a sua vida. Passa o dia atribulado, passa o dia xingando a esposa, passa o dia às vezes traindo a esposa, depois vai pregar, depois vai louvar, depois vai orar pelos outros. Eu já disse que quando eu não estou bem, eu não abro nem a live, nem entro. Nem entro, primeiro eu conserto minha vida, me arrependo, primeiro eu choro para Deus. Deus, eu não devia ter falado isso, Deus, eu não tinha ter pensado nisso. Aí o que eu faço? Quando eu sinto meu coração perdoado, limpo, aí sim eu oro. Sim, aí sim eu abro a live. Assim eu trago a palavra. Mas você pensa que eu estou trazendo a palavra aqui de qualquer jeito? Porque tem gente aí sem temor de Deus. Não tem respeito por Deus. Não honra a Deus. Leva o evangelho de Deus de qualquer jeito. Leva o evangelho de Deus sem obras. Mando vocês fazer e não fazem. Eu fico dizendo para vocês ter fé. Quando vem a minha prova, eu digo, Senhor, eu falo para aquele povo ter fé, eu tenho que ter fé. Tá entendendo, gente? Eu tô pregando para vocês, mas eu tenho consciência que eu tenho que praticar o que eu prego. Eu tenho um entendimento na minha vida que eu tenho que praticar tudo aquilo que nós estamos aprendendo, que Deus está nos ensinando. Porque sem prática na nossa vida, somos mentirosos, a Bíblia diz.
que aquele que prega e não pratica, aos olhos de Deus é considerado mentiroso. Então, por isso que é muito sério falar de Deus, gente. Deus não é aquela história de carochinha, não. Que as pessoas acham que Deus é essa história de carochinha. Tratam Deus sem reverência, tratam Deus sem temor, tratam Deus sem respeito, tratam Deus de qualquer jeito. Não é assim não, gente. Ele deu o filho dele por você. Ele deu por mim o filho dele. Ele não pegou qualquer anjo do céu, não. Ele pegou o melhor dele para nós. O melhor cordeiro, sem mácula, puro, o filho dele. E muitas das vezes você quer dar um louvor de qualquer jeito. Muitas das vezes você quer pregar de qualquer jeito. Muitas das vezes você quer orar de qualquer jeito. E não foi de qualquer jeito não que ele nos deu a salvação. E não foi de qualquer jeito não que ele demonstrou o amor dele por você e por mim. Né? Tem gente que casa com qualquer pessoa porque deu uma coisinha, pronto, já casou, já é o meu marido. Aí tá aí no divórcio, tá aí num relacionamento desgastoso, num relacionamento sem paz, num relacionamento que não te ajuda. Por quê? Porque deu qualquer coisa pra você. Deu um sorriso, pronto, vou casar com essa mulher. Te chamou de linda, pronto, vou casar com esse homem. Não, não é assim não, gente. Como o pastor disse, vê o melhor que é dado para você. Vê o que essa pessoa te dá de melhor primeiro. Não vá se envolver com ninguém por causa de palavras. Não se envolva com ninguém quando você não vê a essência de Cristo nessa pessoa. Quando você não vê relacionamento de Deus nessa pessoa. São pessoas ainda que precisam ter relacionamento com Deus. Não vai conseguir te ajudar se você precisa de ajuda. Um cego não pode guiar outro cego. Então, o teu esposo, ele não pode ser cego. Ele tem que ter visão de Deus para ele dirigir a esposa dele, a família dele. Né? A esposa não pode ser cega. Por quê? Porque ela tem que ajudar esse esposo que não é cego. Os dois têm que ter visão de Cristo na sua vida, visão de Deus na sua vida. Um ajudará o outro nas guerras espirituais. Porque se os dois for cegos, ambos cairão na cova. Por isso que às vezes você que enxerga espiritualmente, às vezes Deus coloca uma pessoa que é cega na tua vida. Cega espiritualmente, mas não significa que essa pessoa vai te maltratar. Você tem que ter entendimento, gente. Porque o que vem de Deus para a tua vida, vem com visão de Deus para te ajudar a chegar ao céu. Quem vem de Deus para a tua vida não vem cego para te tirar da presença de Deus, para não te dar paz, né? Vivemos no mundo trabalhoso, no mundo angustioso, no mundo mau, pelo amor de Deus. Você vive num mundo agitado, né? Aí você chega em casa, não tem paz com a tua mulher, não tem paz com o teu marido. Tem homens que não querem nem voltar para casa. Ai, meu Deus, eu não quero voltar. Olha Jesus falando com relacionamento de novo. Toda live pode ser a pregação que for, Jesus vai lá para o relacionamento. Vai lá. O mundo não é maravilhoso, nunca foi. O mundo nunca foi maravilhoso. A Bíblia diz, o mundo é do maligno. O mundo é do maligno, ele não é maravilhoso. As pessoas que estão no mundo são as pessoas que usam droga, são que estão no adultério, são que estão na fornicação. As pessoas que estão no mundo são escravas do maligno. Você que está em Cristo, a tua vida é nova. A tua vida é nova, está sendo mudada, está sendo limpa. Hoje o mundo não te dá prazer. O mundo, ele não pode jamais ser chamado de maravilhoso. Não pode. A Bíblia diz que ele não é. Os amigos do mundo é inimigo de Deus. Os amigos do mundo é inimigo de Deus. É inimigo de Deus. Se o mundo me dá prazer,
Então eu não tenho vida com Deus. Porque a vida com Deus, gente, ela vai tirar aquele entendimento daquela, que o prazer, a ilusão que o mundo dava. Não adianta você estar pregando a palavra e depois estar lá na cachaça, não. No uísque, sei lá, que bebida que você gosta. Me lembrei do pastor que estava pregando. Eu amo aquele pastor, as pregações dele. Ele estava falando que hoje as comemorações do povo que se diz cristão é com as coisas do mundo. Agora, hoje os cristãos, né, os que são de Cristo, estão pegando as coisas do mundo para suas comemorações. Por quê? Porque Jesus está perto deles e eles não enxergam Jesus, são cegos. O pecado é a maldade, entendeu? O pecado é isso, é a maldade. Vamos entender o que é pecado, gente. O pecado é aquilo que acusa ali a tua mente, sabe? Você sabe que está errado. Pessoas que vivem no pecado não têm paz, são atribuladas de espírito, não ouvem a palavra de Deus, não dão crédito à palavra de Deus, não querem saber da palavra de Deus. Por quê? Porque o pecado não deixa elas participarem da palavra, querer a palavra. Sabe aquelas pessoas que parece que está dentro do templo ouvindo a pregação, mas o pensamento está longe. O pensamento está lá na comida, que está doido para terminar o culto para ir comer. O pensamento está lá numa pessoa que quer encontrar depois do culto. São essas pessoas que vivem num pecado, que estão longe, longe de Deus. Está lá dentro do templo, ouvindo a palavra, mas o seu pensamento está lá em outro lugar. Não está em Cristo, não está na palavra, não está no alto, não está no Pai, não está no céu. Está ouvindo a palavra, mas o pensamento está lá nas contas para pagar. O pensamento está dizendo, eu vou para casa, e lá em casa não tem paz, queria ficar na igreja, né? Não dá ouvido na palavra de Deus. Porque o seu pensamento está longe de Deus, longe. Então não adianta eu estar dentro do templo e o meu pensamento está longe de Deus. Oh, Jesus amado, Deus de poder. Deus é maravilhoso, né? Deus é perfeito. Oh, Jesus, falar de Deus dá vontade de chorar, gente. Não de tristeza, mas de alegria, né? Deus é perfeito em tudo. A palavra dele é perfeita. Se nós seguirmos ali tudo que Deus tem mandado a gente fazer, se nós nos esforçarmos, né? As pessoas dizem, é difícil servir Jesus. Por que é difícil? Quer dizer que é mais fácil servir o inimigo? É difícil servir Jesus? Que entendimento é esse? Que entendimento é esse que é difícil servir Jesus? Porque é mais fácil servir o pecado? É mais fácil servir o diabo? É isso? Porque Jesus é difícil servir? Aquele que me deu salvação, aquele que me deu a sua própria vida por mim, aquele que me libertou, é difícil servir? Aquele que me libertou, é mais fácil servir aquele que me escraviza? Que entendimento é esse? Que entendimento é esse que é difícil servir Jesus? Porque eu não quero renunciar ao meu eu? Se eu não quero renunciar ao meu eu e minhas vontades, aí será difícil servir a Jesus. Mas quando eu tenho o entendimento que para eu servir a Jesus, eu vou renunciar a meu eu e minhas vontades. Eu vou morrer para o mundo, para Cristo nascer na minha vida. E eu prefiro o mundo ou Cristo? Pense aí. Escolha. Você quer o mundo ou você quer Cristo? Quem você quer? Você quer o bem ou você quer o mal? Você quer ser escravo ou você quer ser livre? Você quer ser salvo ou você quer ser condenado? Coloque em Cristo. Faça aí a sua. Fale que você agrada a Ele, você está recebendo a palavra. Você está recebendo a palavra quando você escreveu aí Cristo. Que entendimento é esse que nós temos, gente? É a cegueira. É a cegueira espiritual. Então não adianta cegos conduzir cego, ambos cairão na cova.
Louvar a Deus é uma coisa. Pregar a palavra de Deus também é outra coisa. Qualquer universitário que estudar teologia prega a palavra muito melhor do que eu. Muito melhor. Né? Tem pastores aí, pregam a palavra, histórias, capítulos, versículos, texto, contexto, não sei mais o que, não sei mais assado e cozido e frito. Pregam aí que... Mas, se não tiver visão espiritual, apenas são cegos conduzidos cegos. Tá entendendo? Porque o conhecimento e o entendimento, ela me liberta da minha cegueira. O conhecimento, o entendimento da palavra, quanto mais eu me aprofundo na palavra, mais ela me liberta, mais ela me lava, mais ela me dá entendimento do que é servir a Deus e o que não é servir a Deus. Quanto mais eu estudo a palavra, quanto mais eu aprendo da palavra, mais ela me dá entendimento para eu escolher o bem e não o mal. Para mim fugir do pecado, resistir ao pecado, fugir da aparência do mal. Porque essa palavra que ela me ensina, que eu procuro aprender, que eu estou estudando, que nós estamos aqui todas a madrugada procurando aprender, ela me dá entendimento, conhecimento do caminho que eu devo seguir, da direção. A palavra de Deus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o verbo, a palavra é o verbo. A palavra é o verbo que estava na terra. Não é isso? Essas escrituras sagradas que o mundo odeia. Por que o mundo odeia as escrituras sagradas? Porque ela é vida para nós. Porque ela é sabedoria divina. Não é sabedoria humana. O escritor é o escritor, mas aquele que revelou foi o Espírito Santo de Deus aos profetas. Não há nada que o Senhor não faça sem antes revelar aos seus profetas. Então a palavra de Deus, ela foi revelada aos profetas. A palavra de Deus, ela veio para nos dar entendimento, mostrar o caminho, o que devemos seguir, o que devemos fazer. Primeiro ela veio para me libertar. Porque se eu estiver pregando e se eu não tiver prática, mudança na minha vida, entendimento que eu tenho que tirar o arqueiro do meu olho. Louvado seja o nome do Senhor. Tá entendendo, gente? A palavra de Deus nos liberta. Ela abre os nossos olhos espirituais. Então tem muitos cegos guiando o cego. Não casem com cegos. Você que está sozinho. Você que está aí esperando em Deus, que Deus abra teus olhos para você entender quem é essa pessoa de Deus para a tua vida. Não case com ninguém por ansiedade, por carência, por palavras bonitas. Aquilo que vem de Deus para você vem trazendo paz, não vem trazendo problemas, não vem mentindo para você. Relacionamentos que começaram com mentira, né? E te envolveram naquela teia de aranha, né? Tem relacionamentos que começou numa teia de aranha. Essa teia de mentiras. Numa teia de carências. Numa teia de problemas. Você acha que você casar com uma pessoa vai resolver o teu problema? Não, gente. Não é assim. Essa pessoa que vai vir para a tua vida, ela vai vir trazendo paz. Mas você tem que ter paz para dar para essa pessoa. Você tem que ter essa paz. Por isso que antes de você entrar no relacionamento, resolva a sua vida primeiro. Eu lembrei da mãe, né? Da mãe a qual o ex-namorado tacou fogo no carro do rapaz, do filho dela.
Quer dizer, já mostrou que não é de Deus. Já mostrou que não é de Deus. Porque, olha só, tacou fogo no carro do rapaz, ele pode tirar a vida desse rapaz, mas em nome de Jesus o Senhor não vai permitir. Que o Senhor abra os olhos desse jovem, saia desse relacionamento. Porque já está mostrando que não veio de Deus. Porque Deus não vai colocar na tua vida alguém que vai ser perturbação, preocupação para você. Deus não vai colocar na tua vida, gente, alguém que vai ser preocupação para a tua família. Você tem que ter entendimento que você tem que estar bem com Deus, ter uma vida com Deus para você ajudar aquele que vem para a tua vida. Ou seja, homem ou seja mulher. Esse homem tem que estar bem com Deus para ajudar a vida daquela mulher. Essa mulher tem que estar bem com Deus para ajudar a vida desse homem. Porque se os dois foram cegos, vão cair os dois. Vão cair os dois. Estamos entendendo? E o que diz? E como os principais dos sacerdotes, nós príncipes o entregaram, a condenação de morte o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já é hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E ele vive, né? Ele não é morto, gente. Quando você orar, você tem que saber que ele está vivo, presente nas tuas orações, na tua busca. Você tem que ter esse entendimento. Louvado seja o nome. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim. Acharam o túmulo vazio, né? E aí, olha só. Como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não viram. A ele não viram. E eles estavam falando com o próprio Jesus. Muitas das vezes você está orando e não consegue ver Jesus. Muitas das vezes você está ouvindo a pregação e não consegue ver Jesus. Por quê? Porque quando Jesus está presente, em vez de você parar e ouvir ele, você fica falando e não deixa ele falar. Porque muitas das vezes quando você vai orar, você só sabe falar. Tem um momento de você conta tudo para ele. Aí tem um momento que você fica calado e começa a ouvir ele. Senhor, sou tua ovelha, quero ouvir a tua voz. Senhor, sou tua ovelha, quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a resposta. Revela-te a mim, Senhor. Revela-te a mim. Tu és o meu pastor, me dá a direção. Revela a mim mesmo, Senhor, para que eu não seja enganada, para que eu não seja confundida. E aqui, o que acontece? E ele disse, honestos e tardos de coração, para crer o que os profetas disseram. Problema que vocês creem em horóscopo, vocês creem em livros de almanaque, vocês creem em revista, vocês creem em tanta coisa, mas não crê na palavra de Deus, não crê que os profetas falaram. Os profetas de Deus, não é nos falsos profetas, não. Você crê nos falsos profetas, mas você não crê nos verdadeiros profetas. Mas nos falsos profetas você está aí crendo. E Jesus está dizendo que nécios, tardos de coração, loucos. Porque quando você não crê nos verdadeiros profetas, você é chamado por ele de louco. Você é louco de ser dirigido por alguém que não tem essência, que não tem o Espírito Santo na sua vida, que não tem testemunho, que não tem palavra e obras. É isso que ele está dizendo. Tem que ter palavra e obras. Né? Tem que ter palavra e obras. Porventura não convinha que Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Ele perguntou. E começando por Moisés, por todos os profetas, explicavam-nos que dele se achava em todas as escrituras, e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que lá ia para mais longe. E eles constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde. Já declinou o dia e entrou para ficar com eles. Convidaram Jesus para ficar com eles. E Jesus ficou, né? Jesus sempre fica conosco, gente. Jesus não nos abandona.
Interessante. Se você pede para ele ficar com você, ele fica. Jesus fica comigo, não me abandona, não me deixa, me dá direção. Fica comigo. E abriram-se-lhe então os olhos. Olha aí, que nossos olhos espirituais sejam abertos para enxergar a Cristo, que nunca nos abandonou, que não está morto e vive para sempre. Oh, Jesus amado, que nossos olhos, através dessa palavra, sejam abertos. Aqueles que estão dando crédito a essa palavra, abre os olhos desse, Pai. Há cegos do nosso meio, aqueles que falam teu nome, Pai, mas não te enxergam. Não te enxergam, aleluia, Deus. Oh, Senhor da glória, nós queremos te ver, Pai. Nós queremos te ver quando oramos. Nós queremos te ver quando louvamos. Nós queremos te ver quando nós largamos o pecado. Nós queremos te ver, Senhor, quando nós resistirmos à tentação.